sem reação. Nessa nossa primeira videoaula, vamos falar da evolução dos modelos atômicos, começando pelo modelo atômico do inglês John Dalton. Tranquilo? E não se esqueçam, eu me chamo Flávio Alberto e eu sou teu professor de Química. Vamos embora, pessoal. Então, galera, como já foi dito, nessa nossa videoaula, vamos iniciar o estudo dos modelos atômicos, começando pelo modelo atômico de John Dalton. Então, quais são as características do modelo atômico de Dalton e como ficou conhecido o seu modelo atômico? O modelo atômico de Dalton, pessoal, começa a ter sua ideia 450 anos antes de Cristo, quando um filósofo grego chamado Demócrito de Abdera, analisando a divisibilidade da matéria, percebeu que chega um ponto que essa matéria não pode ser mais dividida. A essa parte da matéria que ela não pode ser mais quebrada, dividida em partes menores, Demócrito chama de átomo, onde esse A significa não, átomo significa parte. Então, menor parte da matéria que não pode ser mais dividida. 2000 anos se passam aproximadamente e um inglês de nome John Dalton analisa a ideia de um comparativo para um átomo, pois até então não se tinha um comparativo para se falar o átomo se parece com o quê? Não se tinha esse referencial. E o nosso amigo Dalton vai tomar como base os trabalhos realizados pelo francês Antoine Laurent Lavoisier, onde ele dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí vai ser o boom para a ideia de um comparativo para os átomos, concluindo assim de uma forma definitiva a existência dos átomos presentes em toda e qualquer matéria. E aí o nosso amigo Dalton cria os seus postulados. E quais são, professor Flávio, os postulados do nosso amigo Dalton? Dalton afirmava que toda e qualquer matéria seria formada por minúsculas partículas esféricas, maciças, indestrutíveis, chamadas de átomo. Ele começa a dar corpo, pessoal, para a ideia de um comparativo para o átomo. Ele afirmava também que um conjunto de átomos que iriam apresentar a mesma massa e tamanho também deveriam apresentar as mesmas propriedades químicas, e esse conjunto iria representar um mesmo elemento químico. Então, ele está dizendo que o elemento químico hidrogênio, por exemplo, só pode ser igual a outro hidrogênio. Não tem como ser o quê? Diferente. Por quê? Porque iriam apresentar a mesma massa, tamanho e propriedades. Elementos químicos diferentes apresentam átomos com massa, tamanho e propriedades diferentes. Então, ele está dizendo que o hidrogênio não tem como ser igual ao elemento químico oxigênio, porque seus átomos apresentam o quê? Massas e tamanhos diferentes. Tranquilo? Dando sequência, ele afirmava também que a combinação de átomos de elementos diferentes em uma proporção de números inteiros origina substâncias diferentes. Flávio, como assim? Eu posso pegar a proporção de um hidrogênio, de 2 hidrogênios para um oxigênio. Na hora que eu junto 2 hidrogênios com oxigênio, o que é que a gente forma? Forma-se a molécula da água. Agora, se eu pego 2 hidrogênios para 2 oxigênios, o que a gente vai formar é a água oxigenada. Então, se eu junto 2 hidrogênios com oxigênio, eu tenho H2O. Agora, se eu junto 2 hidrogênios com 2 oxigênios, eu tenho peróxido de hidrogênio, que nós chamamos de água oxigenada. Então, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho a combinação de átomos de elementos diferentes em uma proporção de números inteiros, e essas proporções são diferentes, formando o quê? Substâncias diferentes. Eu tomo água, mas eu não tomo água oxigenada. Então, ele está analisando justamente isso. Se eu tenho proporções diferentes, eu vou formar substâncias diferentes. Tranquilo, galera? Dando sequência com os últimos postulados. Em uma reação química, ele afirmava que os átomos não são criados e nem destruídos. Eles vão ser simplesmente reorganizados, formando novas substâncias. Para quem não está percebendo, ele está dando conceito para a reação química. Então, ele dizia que se pegasse hidrogênio com gás oxigênio, essa combinação desses reagentes, H2 e O2, iria se formar a molécula da água como produto, como substância formada. Percebam vocês que os elementos são os mesmos. Hidrogênio no começo, com oxigênio, e no final tem o mesmo hidrogênio e o mesmo oxigênio, nas mesmas quantidades. Olha só, eu tenho 2 moléculas de gás hidrogênio. Esse 2 aqui significa o quê? O número de átomos desse elemento químico hidrogênio. Então, ó, 2 vezes 2, eu tenho logo de cara no início, antes da setinha que indica a reação química,
4 unidades do elemento químico hidrogênio. Então, eu tenho 4 átomos. E quantos átomos do elemento hidrogênio eu tenho depois da setinha, o produto que foi formado? A mesma quantidade, professor, pois formou-se 2 moléculas de H2O. Eu tenho uma molécula de água, 2 hidrogênios, como eu tenho 2 moléculas, 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. Professor, e o oxigênio? Antes da setinha, ó, no reagente, eu tenho uma única molécula de O2. Em uma molécula de O2, eu tenho 2 átomos do elemento químico oxigênio. E depois da setinha, professor, em 2 moléculas de água, eu tenho, óbvio, 2 átomos de oxigênio. Então, perceba, nada foi criado, nada foi destruído, eles foram o quê? Reorganizado, formando substância diferente do que eu tinha no início. Isso é o conceito para a ideia de reação química. Para Dalton, então, juntando tudo isso, o átomo foi comparado a uma bola de bilhar. Átomo esférico, maciço, indestrutível. Surge aí, pessoal, o primeiro modelo de comparação para dizer o átomo se parece com isso. E esse isso ele associa à bola de bilhar, pois em 1800 a bola de bilhar era feita de marfim, algo muito maciço, indestrutível, tinha uma resistência muito grande a impactos. Tranquilo, jovens? Então, analisando o primeiro modelo atômico, o modelo atômico do nosso amigo John Dalton. Tranquilo? Na próxima aula, iremos dar início ao modelo atômico do nosso amigo J.J. Thomson. Galera, forte abraço e até a nossa próxima videoaula.